O Corinthians, Pra você, Veloso. o campeão dos campeões. Pra você, Souza. Que fase que tá o Corinthians? Dentro dos nossos corações. Vocês podem querer que o Corinthians não classifique para a Copa do Brasil, que, por sinal, depois dessa classificação, pode esperar o Independente Del Valle, hein? Libertadores, hein? E outra coisa, o que o Luxemburgo fez, esse é o treinador que enxerga o jogo. Lembram ontem? Antes disso, toca o hino, Cascão! Salve o Corinthians! Toca o hino, Cascão! Pode tocar o hino aí, Thiago! Hoje é 1h30. O hino! Aumenta! Isso! Se é Corinthians, irmão! Se é Gaviões da Fiel! Se é camisa 12! Se é pavilhão! Se é estopim! Isso, agora abaixa! Abaixa o hino! Olha que ele fez ontem! Falei, cuidado com o Fagner! Maior lateral direito da história do Corinthians. Olha o Renato Augusto, não adianta eu colocar o Renato Augusto pra jogar 20 minutos contra o Fluminense e não colocar ele no jogo. Ô Renato Augusto, se eu pudesse, ou se você quisesse, eu daria meus 2 joelhos pra você. Porque meus 2 joelhos é bom, os tornozelos não. Eu daria pra você, porque você é um monstro jogando bola. Porque não é só o que você faz do passe que você deu, da categoria que você fez, da visão, que não é qualquer jogador que faz isso. Porque quando você dá um passe pro Bidu fazer o gol de peito, não é qualquer cara que tem essa possibilidade de enxergar que o lateral esquerdo, que decide uma vez, ele tá ali pra fazer o gol. O que você fez ontem não é só o que você fez nisso, é a sua presença. A sua presença faz com que os outros jogadores falem assim, opa, eu tenho que tentar fazer alguma coisa pro Renato Augusto. E você não é seu jogador. Quando você viu que estava tendo um problema do lado direito, você foi lá e conversou com os caras. É isso que falta para o jogador hoje. A maioria dos jogadores de futebol não é raiz. A maioria dos jogadores de futebol só quer ganhar dinheiro. Só quer ser celebridade. Num jogo de ontem, que o Corinthians fez e se transformou, não no jogo só de ontem. Jogou bem contra o Flamengo, perdeu, mas jogou bem. Jogou bem contra o Fluminense, ganhou. Jogou mal no primeiro tempo. Ontem deixou o time do Atlético ficar com a bola no primeiro tempo. E depois foi pra cima. Foi de uma maneira inteligente. O que o Luxemburgo fez ontem, pra vocês que são contra ele, que por sinal tem um monte, né? Tem um monte da imprensa livre e soberana, democrática, porque o que o Luxemburgo fez com 71 anos e que é o treinador mais velho a dirigir o Corinthians, 71, quem achava que ia jogar com 3 zagueiros? Eu não gostei no começo, como comentarista, mas aí o Fagner foi pra dentro, o Fausto Vera ontem jogou um pouco melhor, bateu o pênalti. O Michael, que não fez uma grande partida tecnicamente, mas foi importante no esquema tático. Errou muitos passes, mas bateu o último pênalti. De novo! De novo ele fez isso. Então, pera um pouquinho. O que acontecia com o Lázaro? O que acontecia com o Vitor Pereira? Ambiente ruim, mas jogava bem. O Lázaro, 2 temporadas. Olha o que o Luxemburgo fez em 10 jogos. O Luxemburgo é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. E ele tem o Cupertino do lado, que não aparece muito, que não vai lá e faz assim, ó. Igual aqueles os 3 patetas que estavam antes. 3 patetinhas. Olha aquilo, não! Aí foi, pum, pum, pum. Aí demorou para colocar o Adson. Deveria ter colocado como titular. Mas ele foi e fez o time jogar de uma maneira muito inteligente na parte tática, respeitando o adversário. Porque ele sabia que o Hulk não ia jogar. Porque você sabe antes, uma hora antes, ele poderia ter mudado. Mas ele foi com a convicção dele. Ele foi com a convicção. Ele foi com a não só a coragem, mas o que ele treinou. Falou, não, a gente vai fazer isso. Virou pra cá, virou pra lá. Pavô, baita jogador. O Zaratio. Pô, aí, o que falta pro Cudê ou pro Atlético Mineiro? Pô, não pode desrespeitar o Corinthians. Eu não sei por que fizeram isso. E o Cudê? Né? É. E desrespeitou. Agora, por exemplo, o Palmeiras não foi jogar com o time reserva lá contra o Bolívar?
Não perdeu, mas ganhou o título. O Palmeiras não foi agora jogar com o Fortaleza, com o time titular? Perdeu o jogo, mas está se preparando para ser campeão. Mas aí espera um pouquinho. Um time como o Corinthians, que tem uma torcida como essa, que é fiel. O que é ser fiel? É você ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu amor, ser fiel às suas convicções, ser fiel com seus filhos e falar a verdade, ser fiel no dia a dia, ser fiel com seu amigo, ser fiel com os professores, ser fiel com quem te ajuda e você não pode deixar de ser fiel com ele. É isso que a Bíblia está escrito. Mas vocês interpretam a Bíblia do jeito que você quer. E por isso que tem guerras e mais guerras. Agora, quando um time como o Corinthians, que vem sendo trucidado, não é por causa que ganhou o jogo, e essa classificação é heróica. E falei pro Veloso aqui, se o Corinthians ganhar, classificar, o Corinthians é candidato à Copa do Brasil. Porque é tão forte, é tão avassalador o que é o Corinthians, independentemente do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Piracicaba, de quem quer que seja, do São Paulo que vai jogar hoje e que está jogando muita bola. Mas o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é uma coisa que é inexplicável. Porque o Corinthians, quando mais você pensa que ele está lá no fim do poço, que ele está lá, é igual o Judas quando pegou 30 moedas de prata, e aí ele pegou as 30 moedas. Só que ele não sabia que ele ia ser o que é hoje, né? Um traidor, um vagabundo. Porque muita gente pegava moedas de ouro, barris, cofres. Olha o que fizeram com o ouro do Corinthians. Olha o que fizeram com tudo do Corinthians. O Corinthians não era para ter nem propaganda na camisa, irmão. O Corinthians não precisa de Rede Globo, não precisa de Bandeirantes, não precisa de ninguém. Não precisa da Nike, não precisa da Adidas, não precisa da Topper, não precisa de nada. Mas os caras vão e pegam um daqui, pegam um dali. Vai deixando um buraco tão grande, que nem Jesus talvez dê jeito. Mas aí vem o que o Duílio fez, tirando 100 jogadores. 100 jogadores. 100. E aí, quem trouxe Jonathan Cafu? Quem trouxe Luan? Então a gente vai esquecer disso? Não, senhor. É a sequência do que fez ontem, é que o torcedor tem que entender que o retrocesso é um mal tão maligno para o Corinthians que nem Moisés consegue abrir o mar. Nem o Moisés consegue. Se vocês não entendem o que é o Corinthians, ontem talvez, quem não seja corintiano, e aqueles que gostam de futebol, talvez não se emocionem do jeito que eu me emocionei na minha rádio. Porque não é porque passou do Atlético, não é porque ganhou as quartas de final, é porque jogou como o Corinthians. É porque o Fagner perdeu 3 quilos. É porque o Fagner é o maior lateral direito. É porque o Cássio, nem fala do Cássio, hein? Vocês não têm o direito de falar do Cássio. A torcida não tem o direito de falar dele. Porque ele é o maior ídolo da história. Ele é 10 vezes mais importante que eu. Do que Sócrates, que Rivelino, que Marcelinho. Marcelinho não chega aos pés do Cássio. O Cássio é o verdadeiro ídolo. O Cássio é o verdadeiro cara. E aí, meu irmão, você tem a visão do quê? O Yuri Alberto, perdeu o pênalti, mas deixou de correr, cabeçou na trave, estava dentro da área. Poderia ter feito o primeiro gol e não fez. Errou, mas não foi essa. Sabe por que não interessa? Porque ele jogou como o Corinthians. O Roger Guedes. Meu Deus, o que falar dele? Quem fez um gol igual ao do Roger Guedes? 29 gols da Arena. Esse cara é um monstro. Mas aí tem que entender do que prepara o Corinthians para Libertadores. A visão do que a gente fala quase todo dia aqui, eu, Veloso, Souza e o Bruno. Como é que pode um clube desse, com uma torcida dessa, com uma visão de amor, porque não é amor pelo jogador. O Corinthians não ama o jogador. O Corinthians não ama o Roger Guedes que fez o gol. O Corinthians ama o Corinthians. E aí, quando vem o Canhão, time pequeno. Não é time pequeno. Pode estar em uma fase horrível, mas time pequeno, Corinthians, como é que pode ser pequeno? Se no mundo de hoje, que é quinta-feira, se todo mundo fala só do Corinthians, como é que o time desse pode ser pequeno? Que ele consegue ninguém falar do Fla-Flu, consegue ninguém falar do Palmeiras, consegue ninguém falar do Vasco, ninguém fala do Internacional que saiu.
Ninguém fala do Botafogo que saiu. Ninguém fala do Atlético que ganhou. Como é que pode um time como o Corinthians ser tão grande assim e as pessoas que dirigiram esse clube durante 16 anos não tiveram essa ideia? Como é que eu posso estar aqui e não falar aquilo que eu já falo há um bom tempo? Como é que eu posso dever 6 milhões e 400 mil pro Bozelli? Como é que eu posso dever 12 milhões pro Gil? Como é que eu... Não pode. Não pode por causa de ontem. Se você, Cascão, quiser mostrar o que aconteceu ontem com a torcida, você mostra. Porque eu tenho 1001 situações, que eu não sou bombril, mas já peguei o bombril já. O Corinthians, ninguém, ainda mais o Atlético Mineiro e o seu Cudê, querer botar o Hulk na reserva, irmão. Você tá de sacanagem com o atleticano. Você tá de brincadeira. Com vantagem de 2 gols, 4 milhões e 200 mil reais. Que o Atlético deve mais de 2 bilhões, como o Corinthians. E você deixar uma oportunidade dessa, de ganhar do Corinthians, e aí buscar o título com o Palmeiras, hoje eu acho que dá Flamengo. Meu irmão, você não sabe o que é o Corinthians, então eu vou mostrar o que é o Corinthians. Tem torcida aí, Cascão? O que você tem aí? Vai lá, deixa eles aí. Como é que eu, como treinador de futebol, e o time do Atlético, que já perdeu várias vezes pro Corinthians em mata, faz uma barbaridade dessa, Veloso?